Vamos começar então a aula de número 5 do curso de métodos computacionais de otimização. Então, vamos completar primeiro o tópico de métodos para minimização unidimensional, apresentando o último método interessante deste tipo, que é o método de interpolação polinomial. E logo depois vamos começar o que seria dos tópicos centrais, digamos, quase que vai ocupar a metade ou mais do curso, que são os métodos para minimização irrestrita, mas de funções definidas no espaço n-dimensional. Antes disso, como eu já anunciei, vou falar pouquinho em inglês para os estudantes que não falam português. So, I will finish today the section of methods for one-dimensional optimization. This was the first topic after the introduction, which corresponded to matters which you are expected to have studied previously, particularly in the course of optimization here at IMPA. So, in methods for one-dimensional optimization, we dealt basically with 3 or 4 options. One option is just the net search method, which just divides. In all these cases, we will suppose that the function is continuous and is defined in an interval. So we are looking for the minimizer in an interval, given interval AB. The first method just divides the interval in n subintervals, all of the same size. So the size of each interval is b minus a over n. And simply looks at the value of the function in the midpoints of all these intervals and takes as an approximation of the minimizer the minimum value of these n minus 1 or n midpoints. That is the minimum value of the function in these midpoints. This doesn't guarantee much, neither in terms of proximity to the optimal value or proximity to the optimal point, that is to the minimizer, when the function is just continuous. Anyway, it's an approach which can be taken, and the only theoretical result for this method is that when the function, besides being continuous, is Lipschitz, then we can establish a number n of subintervals so as to get any pre-established epsilon precision in terms of the functional value, not in terms of the point. Then we have methods which apply to unimodal functions. These are functions which are of the following form. The function decreases first and then increases, a function of this type. For this case, there are several methods, like the bisection method and the golden rule method, which allows to decrease systematically the size of the interval in which the minimizer is known to belong. In the bisection method, we manage
through some computation that you can find in the book, to reduce the size of the interval by 1/2 in each iteration by introducing 2 points and comparing the function values in these points. But you have to make 2 function evaluations per iteration to obtain a reduction of 1/2 in the size of the interval. Of course, when the size of the interval is sufficiently small, we take just the midpoint of the interval as an approximation of the minimizer. And the other method, the golden rule method, gets a smaller, the reduction of the interval length in each iteration is not as large as 1/2. It's in fact 1 over square root of 2, which is about 0.7, but you use only 1 function evaluation in each iteration because you always use one of the points of the previous subdivision. So you introduce only a new point in each iteration. So in terms of number of function evaluations, this method turns out to be slightly, or not slightly, let's say significantly better than the bisection method. Now, these methods assume that the function is continuous and unimodal. That is, first it decreases and then it increases. Otherwise, there is no guarantee. But in this case, you can ensure by taking a sufficiently large number of steps an approximation as good as you want to the value of the minimizer, not only to the functional value. This is very important. But of course, you have to know a priori that the function has this form. Finally, we will present today another method of this type, also for unimodal functions, which is, let's say, in a certain sense, better than the previously studied method, or perhaps comparable. Então, agora eu vou retomar a aula em português, apresentando então o método de interpolação polinomial para achar o minimizador de uma função unimodal. Eu vou dar um pouco menos de detalhe para este método que o que eu dei para os métodos de bissecção e regra de ouro, mas basicamente o espírito é parecido. Então, nós vamos ter intervalos AK, CK, todos eles contidos no intervalo AB. Este método também é para minimizar uma função unimodal no intervalo AB. E em todos os... E vamos ter sempre um ponto BK no intervalo AK-CK, tal que f de BK é menor que o mínimo entre f de AK e f de CK.
Y noi saberemo sempre che O minimo di F pertence a un intervalo. Ese intervalo va a irse reduciendo y entonces, cuando L sería suficientemente pequeño, o punto medio, de facto BK será tomado como aproximación do minimizador, o digamos como a solución, en un cierto sentido. ¿Cuál es el espíritu de la cosa? Bueno, si nosotros estamos en una situación así, como decíamos, la idea es procurar una parábola con coeficiente del termo cuadrático positivo tal que pase por los pares acá f de acá bk f de bk y ck f de ck. Tal vez esta parábola podría tener una forma así. Y después tomar como próximo punto, que de alguna forma va a entrar en juego, este punto, vamos a llamar T estrella, que sería o minimizador de la parábola. Bien. Ahora, si noi comenzamos con una parábola de la forma phi de t igual a alfa t cuadrado más beta t más gamma, y noi queremos que phi de acá será precisamente a f de acá, phi de bk a f de bk y phi de ck a f de ck. Bueno, basta sustituir t por acá bk ck y resolver un sistema de tres ecuaciones en tres variables, alfa, beta, gamma, hallar alfa, beta, gamma, sustituir. Después, una vez que no estemos a parábola, para hallarse un minimizador, simplemente derivamos, claramente, phi línea de t es igual a 2 alfa t más beta. Nos igualamos a cero esto, de jeito que o t estrella será menos beta dividido 2 alfa. Alfa, beta y gamma nos obtenemos, como decía, resolviendo este sistema. Y eso es, la verdad, este método, y para interpolar no 3 puntos, pero para interpolar un polinomio de grado n-1, pasando por n puntos, no plano, es un método antiguo llamado método de interpolación de Lagrange, y es fácil ver cuál es el minimizador. El minimizador te da forma xk igual un medio de f de acá por ck veces ck cuadrado menos bk cuadrado más f de bk veces ak cuadrado menos ck cuadrado más f de ck veces bk cuadrado menos ak cuadrado
dividido por uma expressão semelhante, mas agora em vez das diferenças aos quadrados, diretamente as diferenças dos pontos. Ou seja, f de acá vezes ck menos bk, mais f de bk vezes ak menos ck, mais f de ck vezes bk menos ak. Bem, então, esta é a expressão do minimizador da quadrática que passa pelos três pontos. Então, agora, o que nós vamos fazer é utilizar esse novo ponto xk, assim obtido, para dizer qual vai ser o novo intervalo. Nós vamos eliminar 1, 2, 4 pontos que agora temos, de forma de assegurar que o minimizador vai ficar no intervalo resultante de essa eliminação. Bom, e isso é bem fácil ver porque certamente, por exemplo, neste desenho que estamos aqui, nós sabemos que como este ponto resultou ser menor ou igual que estes dois, o minimizador tem que estar neste intervalo. Pelo fato que a função é unimodal. Perdão, na verdade aqui o valor está aqui. Então, na verdade, este é o valor que interessa, a f em xk. Como este ponto tem valor inferior, então vai ter que estar neste intervalo. Bom, e isso que eu vou escrever agora. Então, temos as seguintes opções. Se xk é maior que bk e f de xk é menor ou igual que f de bk, então nós poderemos eliminar o ak e definimos ak mais 1 igual a xk, bk mais 1 igual a bk e ck mais 1 igual a ck. Ou seja, nós sempre vamos eliminar um dos pontos, neste caso acá, e substituí-lo pelo novo ponto xk. Bem, a segunda opção, igual que antes xk, estamos supondo que é maior que bk, mas agora f de xk maior que f de bk. Nesse caso, nós eliminaremos o c. O ponto terá que estar neste intervalo. E então, agora, ck mais 1 será o xk e os outros ficam iguais que eram. Ak mais 1 igual a ak, bk mais 1 igual a bk. Agora, vamos a supor que xk está à esquerda de bk. E outra vez, se f de xk é menor ou igual que f de bk, outra vez eliminamos
o CK, y estamos igual que aquí, o sea, AK más zoom igual a acá, BK más zoom igual BK, y CK más zoom es o XK. O sea, en este caso eliminamos OBK. Y en los últimos dos casos, si XK es menor que BK, y f de XK ahora es mayor que f de BK, entonces ahora voltamos a primera situación. Eliminamos o C y tomamos entonces, perdón, eliminamos o A o AK y tomamos AK más zoom igual a XK y los otros dos fican iguales. Ou seja, en última instancia, lo que a gente faz es olhar cómo están, si XK está aquí o aquí, y si o F de XK, o F, no final a quadrática sempre se minimiza en XK, mas a F puede tomar un valor en XK mayor o menor que BK. Entonces, segundo esas cuatro posibilidades, XK estar aquí o aquí, y F de XK estar acima o abajo, nós eliminamos o acá o CK y ficamos o con este intervalo o con este intervalo. Bem, pode-se ver que se a função f é diferenciável, este método es comparable o até melhor que los métodos anteriores, excepto que o cálculo do XK é un pouquinho mais envolvido. Bem, eu não vou discutir mais análise deste método. En princípio, se a gente tomasse interpolações com mais pontos, poderia obter, por exemplo, tomar, digamos, en vez de un punto, 3 puntos intermediarios e interpolar una función de orden cuarta, nós poderíamos obter resultados mejores, mas nesse caso o cálculo do minimizador fica muito mais complicado e não compensa. Então, para interpolar um polinômio, digamos, o melhor que pode se fazer é usar um polinômio de grau 2. Bom, agora sim, passamos a os métodos para minimização irrestrita. Ou seja, unconstrained minimization. Então, nós queremos minimizar uma função f de x que vai de R em R e minimizar, em princípio, sem restrições. Bem, então, uma primeira classe de métodos que pareceriam, em princípio, muito naturais, se obtém da seguinte forma. Bom, para começar, neste caso, e como com quase todos os métodos que a gente vai estudar, quase todos, não todos, daqui para frente, nós vamos começar com um ponto x0 no Rn, e gerar uma sequência xk contida no Rn, com a esperança, digamos, ou com o intuito, que o limite, quando k tende a infinito, de xk, exista
e seja solução de P, onde este é o problema P. Bem, então, uma primeira classe de métodos deste tipo são os métodos de descida. These are descent methods. Isso significa que o xk deve ser construído de tal forma que f de xk mais 1 seja menor ou igual que f de xk para todo k maior ou igual que 0. Ou seja, nós estamos procurando métodos que geram uma sequência de pontos onde os valores da função são decrescentes. Bom, isso parece um requerimento natural, porque, bem, se nós queremos achar o minimizador da função f, parece interessante que os valores funcionais sejam cada vez menores, porque então o que significa isso é que o último ponto que nós obtemos na iteração k vai ter um valor funcional menor ou igual que todos os anteriores, digamos. A gente poderia esperar que isso aproxime a sequência do minimizador. Vou aclarar, no entanto, que isso nem sempre na prática é bom. Digamos, localmente, se você está no ponto xk, parece bastante interessante conseguir um ponto xk mais 1 com valor funcional menor ou igual que xk. Mas talvez seria mais interessante se afastar, ir longe e encontrar um outro ponto com valor funcional maior que xk, mas mais próximo do minimizador, porque nós não estamos supondo nenhuma condição, digamos, de monotonia ou de unimodalidade, como tínhamos no caso unidimensional. E, de fato, vamos ver que, efetivamente, tem situações em que isso acontece. Mas, digamos que, por uma questão metodológica, vamos começar com os métodos de descida. Bem, então, agora, como vamos construir um método de descida? Bom, o espírito da coisa vai ser o seguinte: em cada passo eu vou escolher separadamente um vetor e um número, um escalar positivo. O vetor dk será chamado a direção e αk vai ser o comprimento do passo ou diretamente o passo. E então, como escolheremos dk? Bom, dk deve ser uma direção de descida no ponto xk. Tá. Entende-se que quando nós estamos construindo a sequência, partimos de x0, agora estamos em algum xk e queremos ver como passar de xk a xk mais 1. E nesse momento, ou seja, dado xk, que nós vamos escolher dk e αk. Então, que é uma direção de descida xk? Bom, digamos, D
é uma direção de descida em x, se f de x mais alfa d é menor que f de x para todo alfa num certo intervalo 0 epsilon, ou seja, de uma direção de descida em x se existe um epsilon positivo tal que f de x mais alfa d é menor que f de x para todo alfa nesse intervalo. Ou seja, aqui eu tenho ponto x, aqui eu tenho, estes são os pontos da forma x mais alfa d, aqui tem uma direção d, e existe um certo valor tal que todos estes pontos, em todos estes pontos a função f em x mais alfa d toma um valor menor ou igual que em x. Perdão, menor estricto que em x. Eu não posso desenhar melhor do que em dimensão 1. Em dimensão 1 isto não é muito interessante, mas a ideia é que se nós temos uma função assim, então eu estou num ponto aqui, a direção que vai para aqui, aqui eu tenho só duas direções, ou para a esquerda ou para a direita em dimensão 1. Mas se eu estou neste ponto, então existe um epsilon tal que, seria o comprimento deste intervalinho, para todos os pontos que estão neste intervalo, o valor funcional é menor que em x. Bem, então, observe que a definição de direção de descida está ligada a um ponto, ou seja, de uma direção de descida em x. Dado d e dado x, se existe o tal epsilon, então é uma direção de descida. Bem, então, a forma geral de um método de direção de descida é escolher dk uma direção de descida em xk e depois escolher alfa k em 0 epsilon, digamos epsilon k, que seria o correspondente quando x é xk e d é dk, e então o próximo ponto vai ser precisamente xk mais alfa k dk. Ou seja, eu vou escolher uma direção ao longo da qual a função desce localmente ao redor de x e vou avançar nessa direção um passo tal que, efetivamente, nós tenhamos alfa k nesse intervalo e então, por definição de direção de descida, f de xk mais 1 vai ser menor que f de xk. E temos um método de descida. Portanto, para definir o método, nós temos que fazer duas coisas. Escolher a direção dk e depois escolher o passo alfa k. Então, o primeiro que nós vamos fazer é considerar, não especificar qual é a direção de descida, excepto pelo fato de que seja de descida. E vamos ver como escolher o alfa k para que bom, nós tenhamos essa propriedade, a descida. So, in general, in a descent method, we choose descent direction dk and step size alpha k
so that f of xk plus alpha k dk, which is the same as f xk plus 1, be smaller, strictly smaller, than f of xk. Bom, então, a primeira coisa que nós observamos que, bom, dfx vai ser o conjunto das direções de descida em x. Bom, então, este conjunto é um cone ser um cone quer dizer que se eu tenho uma direção de descida, qualquer múltiplo positivo também vai ser uma direção de descida. Mas observo que df de x pode ser vazio. Por exemplo, se x é um minimizador local de f, df de x é vazio, porque, por definição de minimizador local, em qualquer vizinhança de x, os valores funcionais são sempre maiores ou iguais que em x, e, portanto, não pode acontecer, não pode existir uma direção de descida, porque para uma direção de descida sempre temos pontos arbitrariamente próximos a x, tomando este alfa neste intervalo 0 epsilon bem próximo de 0, onde a função teria que tomar valores menores. Mas precisamente quando não há direções de descida é porque o ponto é um minimizador local e nesse caso o algoritmo para, porque este algoritmo, na verdade, só vai, na melhor das hipóteses, fornecer minimizadores locais, não globais. Então, nós temos uma primeira proposição que nos permite caracterizar as direções de descida quando a função é diferenciável. Ou seja, aliás, de classe C1, ou seja, continuamente diferenciável. Então, proposição f de classe C1. Então, bom, a caracterização vai se parecer um pouquinho às condições necessárias e suficientes de otimalidade, digamos. Nós sabemos, por exemplo, que se um ponto é minimizador, no caso restrito, o gradiente no ponto é 0. Agora, a recíproca não vale exatamente. Dizer que o gradiente seja 0 não implica que seja minimizador. Então, temos uma ida e uma volta mais fraca. A ida é a seguinte: se f, melhor, se d é uma direção de descida em x, então o gradiente de f em x transposto d é menor ou igual que 0. Seria interessante se nós tivéssemos a recíproca. Se o gradiente de f em x transposto d é menor ou igual que 0, então d é uma direção de descida, mas precisamente observem que
este producto escalar es simplemente a derivada direccional na direção D. Ou seja, se eu chamo φ de t igual a f de x mais td, o φ' em 0 é precisamente a gradiente de f em x transposto D. Então, digamos, se D é uma direção de descida, a derivada direcional em 0 na direção D tem que ser menor ou igual que 0, porque caso contrário a função aumentaria. Agora, se a derivada direcional de φ em 0 é menor ou igual que 0, bom, aí, se é menor estricto que 0, efectivamente essa é uma direção de descida, como vamos ver logo. Mas se é igual a 0, esse é o caso ambíguo. Nesse caso, o 0, com respeito à função φ, poderia ser um minimizador, mas poderia não ser. Poderia ser também um maximizador ou um ponto de inflexão. Então, a recíproca diz que se o gradiente de f em x transposto D é menor que 0, então sim, D é uma direção de descida. Então, essa é a proposição. Bem, e digamos que, basicamente, a prova consiste em raciocinar em termos da função φ, mas se vocês quiserem não introduzir a função φ, também podemos fazer o seguinte. Se f é direção de descida, então, f de x mais td menos f de x é negativo com t em 0 epsilon, mas sendo a função de classe C1, isto é, precisamente derivando a função φ, t vezes o gradiente de f em x transposto D, isto seria, na verdade, a φ' de 0 vezes t, mais o infinitésimo de t. Ou seja, uma função que, mesmo após dividir por t, tem limite igual a 0 quando t vai a 0. Bom, mas então, se eu tomo aqui o t, factor comum, temos uma situação assim, agora posso dividir por t dos dois lados e chega-se à conclusão que f de x, gradiente de f de x transposto D, mais o infinitésimo de t dividido t, menor que 0. Agora sim, tomo limite quando t vai a 0. Bom, e então, chegamos à conclusão porque quando eu passo o limite, a desigualdade estricta se transforma em uma desigualdade não estricta. Para o outro lado, ou seja, o caso B, fazemos aproximadamente o mesmo. Escrevemos que f de x mais td menos f de x. Neste caso, nós não sabemos que isso seja qual é o sinal, mas o que sim sabemos é que, igual que antes, si dividimos por t, isto é o gradiente de f em x transposto D mais o infinitésimo de t dividido t, a mesma conta que tínhamos lá. E, bom, nós agora sabemos que isto é negativo. Essa é a hipótese. Então, se isto é negativo, para t suficientemente pequeno, esta expressão também será negativa. E multiplicando por t, ou seja, nós tiramos que f de x mais td
menos f de x dividido por t negativo para t pequeno. Bom, multiplicando ahora por t, nós obtemos efectivamente que f de x más td menos f de x es menor que 0 para todo t en algún intervalo entre 0 y algún valor. Bien. Então, como nós decíamos, o método geral de direção de descida consiste en escolher uma direção de descida em xk, dk, e depois escolher um passo alfa k nesse intervalo. Bem, então, nesta parte que vem agora, nós vamos discutir, sobretudo, a questão, vamos deixar o dk como uma direção de descida qualquer e vamos ver como escolher o alfa k. Agora, como esta proposição, de alguma forma nós, quanto à eleição da direção de descida, bom, basta tomar como direção de descida um vetor d que faça um ângulo obtuso com o gradiente de f em x. Nós estamos supondo que a gente, em xk, nós temos o ponto xk, avaliamos o gradiente de f em xk, e depois o que temos que fazer é tomar algum vetor tal que o ângulo entre esse vetor, que vai ser o dk, e o gradiente de f em xk seja negativo. Isso não apresenta nenhuma dificuldade. E, bom, uma vez feito isso, temos que escolher o alfa k. O alfa k, bom, o alfa k em princípio tem que pertencer ao intervalo 0 epsilon k, mas não temos o epsilon k dado, em princípio. Então, nós vamos ver agora várias opções para determinar o alfa k de forma que aconteça o que nós queremos. E vamos considerar, neste caso, basicamente, três ou talvez quatro opções, digamos que três que vão nos dar estritamente um método de descida. A quarta não dá necessariamente um método de descida. Bem, então, a primeira opção é a chamada, ou seja, opções para escolher alfa k. A primeira é minimização unidimensional. Bem, alfa k é um número real. Então, o problema de determinar alfa k é um problema, digamos, na reta. Esse é o espírito um pouco dos métodos em que você primeiro escolhe a direção e depois escolhe o passo, digamos. A escolha do passo é um problema em dimensão 1 e isso é intrinsecamente mais fácil. Então, a primeira opção é o seguinte. Eu considero a função φ de alfa igual a f de x k mais t de k. Perdão, xk mais alfa de k, função de alfa. Então, eu quero
un punto con valor funcional menor que phi en 0, porque phi en 0 es f de x, k, y yo gostaria que eso fuese mayor que phi en alfa, que es precisamente f de xk más alfa de k. Un alfa que satisfaz esta desigualdad é um alfa que serve para o meu propósito. Agora, eu sei que para valores de alfa suficientemente próximos a zero, esta desigualdade vale. Então, se eu tomo o minimizador irrestrito da phi, com certeza eu vou ter que phi, ou seja, se alfa estrela é o minimizador de phi, de phi de alfa com alfa en R, certamente phi de alfa estrela é menor que phi de 0 e esse alfa estrela serve. Bem, então, esta proposta de minimização unidimensional é também a primeira ilustração de uma característica que vai ter muitos dos métodos que vamos estudar aqui para frente. Você, na metade do método, ou em cada passo do método, você vai ter que resolver um subproblema também de otimização. Neste caso, nós estamos querendo minimizar a f em todo Rn. Então, no passo K, nós vamos querer minimizar uma função que podemos chamar phi k, porque depende de xk. Temos que minimizar uma função, mas agora uma função na semirreta real positiva. Na verdade, este alfa tem que ser um alfa maior ou igual que 0. Não em toda a reta, sino os alfas positivos. Bem, então, agora, precisamente, como vamos achar o minimizador da phi? Bom, aí é que nós dizemos, bom, isso é um problema de minimização unidimensional. Isso a gente viu no capítulo anterior. Então, nós vamos a supor, no esquema dos métodos de direção de descida, que nós sabemos minimizar funções unidimensionais e que, portanto, não somos capazes de achar esse alfa estrela. Bem, vamos ver então um pouco que características tem essa minimização unidimensional. Então, consideramos efectivamente a tal função phi k de alfa f de xk mais alfa de k. Bem, então, para minimizar, agora sim vamos começar a utilizar as ferramentas de análise. Nós vamos supor que a função f é de classe C1. Isso, de alguma forma, a gente já precisa para escolher de forma simples uma direção de descida. Quando a função é de classe C1, as direções de descida são os vetores que fazem ângulo obtuso com o gradiente. Agora, quando a função é de classe C1, temos também uma ajuda para a minimização unidimensional. Bom, se f é de classe C1, então phi k é de classe C1. E como nós sabemos que o minimizador não é 0, porque a f é uma direção de descida, nós já sabemos que para valores próximos a 0, a phi k toma valores estritamente menores que em 0. Então, necessariamente, o alfa estrela tem que ser alfa estrela é o minimizador com alfa
maior ou igual que 0 da φ de alfa, φk de alfa, alfa estrela tem que ser positivo. E se alfa estrela é positivo, se o minimizador está no interior do domínio, então necessariamente o φk' em alfa estrela, ou seja, a derivada, tem que ser 0. Mas essa derivada nós sabemos calcular em geral, φ' K de alfa é o gradiente de f em xk mais alfa de K transposto de K, isso sai diretamente derivando essa expressão e usando a regra da cadeia, isto tem que ser 0. Agora, e tem que ser 0 quando o alfa vai ser precisamente o alfa K. O alfa K nós vamos tomar como o ponto onde isto acontece. E nesse caso, esta expressão passa a ser o gradiente de f em xk mais 1 transposta de K. Com o qual, o que nós estamos observando é que se nós tomamos, fazemos minimização irrestrita para calcular o passo alfa K, o gradiente no próximo ponto vai ser sempre ortogonal à direção de K. Bem, esse é um resultado que tem um certo interesse. Agora, bom, por exemplo, no caso em que a f é quadrática, talvez é quase o único caso em que nós podemos obter explicitamente, ou seja, sem utilizar um algoritmo, o valor alfa K, ou seja, se a f de x é da forma x transposto qx mais qzinho transposto x mais gama, Q matriz qzinho vetor gama escalar, então é fácil ver que alfa K tem que ser dk transposto vezes 2q xk mais q, isso é o gradiente, dividido por 2 dk transposto q dk. Quando q é uma quadrática definida positiva, perdão, uma matriz definida positiva, essa quadrática tem um único minimizador e temos este valor. Bem, agora, quando nós temos uma função que não é quadrática, e esse realmente é o caso interessante, porque quando a função é quadrática, nós poderíamos simplesmente derivar a função e dizer que qx mais d, perdão, qx mais q tem que ser 0. E nós poderíamos obter explicitamente o x estrela, supondo que nós temos algum método bom para resolver um sistema de equações lineares, temos que resolver o sistema qx igual a menos q, que pode ser feito finitamente, digamos, com finitas operações. Então, não parece muito interessante usar o método de descida para funções quadráticas, mas isso não é exatamente verdade. Se a matriz Q é muito, muito grande e tem muitos elementos no zero, a resolução desse sistema linear pode ser muito trabalhosa. E nesse caso, métodos iterativos, ou seja, que geram uma sequência, podem ser usados, então não se descarta. Mas de qualquer jeito, quando a função não é quadrática, aí algo tem que ser feito, algum método tem que ser feito em geral para encontrar o alfa K, e então, como dizemos, utilizaríamos um dos métodos da sessão anterior. Bom, este seria o caso de minimização unidimensional.
o inconveniente que tem é que os métodos de minimização unidimensional que a gente viu no capítulo anterior podem requerer muitas iterações, um número arbitrariamente grande para atingir uma certa precisão. Então, pareceria interessante desenvolver algum procedimento finito para determinar o alfa K. E isso é o que nós vamos ver agora. E a primeira opção é o método de Armijo. So, exact minimization of the one-dimensional function phi k, well, it is an option, it is interesting, we'll consider it, but it has the inconvenience that unless the original function is quadratic, in which case the phi k is also quadratic, we cannot determine explicitly the minimizer alpha k of phi k. So we have to use a method which will take us perhaps a very high number of steps to determine the alpha k. So it is interesting, and this high number can be arbitrarily high depending on the method. So it is interesting to provide alternatives which will allow us to determine an appropriate alpha k, which needs not be the exact minimizer of the phi k, but an appropriate alpha k in a finite number of steps. And the classical, or one of the options, and the most used one, is the so-called Armijo method, or Armijo search. Usually you put here search. So, busca de Armijo. Esta busca de Armijo va a ser un procedimento finito para determinar o alfa k, o alfa k, sem achar o minimizador da phi k. Vamos simplesmente nos dar por satisfeitos com achar um alfa para o qual nós tenhamos diminuição do valor objetivo, que isso é o que pede o método de Sida, só que temos que tomar cuidado para garantizar depois que o método global vai ser convergente, que o alfa k não seja excessivamente pequeno. Se eu tenho um alfa k muito, muito, muito pequeno, o passo, o avanço entre xk e xk mais 1 vai ser tal que talvez eu não vou chegar ao minimizador, digamos. De fato, se eu tomo os alfa k, porque vejamos que xk mais 1 menos xk em norma é alfa k vezes a norma de k. Vamos supor, sem perda de generalidade, geralmente a gente não faz isso, mas poderíamos fazer, que nós tomamos dk com norma 1. Nesse caso, a diferença entre xk e xk mais 1, alfa k é igual a alfa k, ou seja, esse passo realmente dá o tamanho da... Bom, mas se eu tomo, por exemplo, os alfa k, tal que a somatória dos alfa k é, digamos, a metade da distância entre x0 e o minimizador, então, mesmo se a sequência xk converge a x barra, então a gente vai ter que x barra menos x0 é o somatório menor ou igual que o somatório de k igual a 0 até infinito de xk mais 1 menos xk, que é o somatório dos alfa k, que é 1 meio de x0 menos x estrela. Então,
necessariamente o limite de uma sequência tomada desta forma vai ficar a menos da metade de distância entre x0 e o minimizador exato, o minimizador da função. Então, essa sequência não vai ser convergente ao minimizador. Nós não podemos aceitar passos excessivamente pequenos. Então, a regra de Armijo funciona da seguinte forma. Eu começo com alfa dado, alfa chapéu dado, e começo a diminuir ele com algum critério. E paro essa busca assim que acontecer uma certa desigualdade. E essa desigualdade vai ser feita de tal forma que isso vai assegurar que a descida no valor funcional não é excessivamente pequena, e isso vai implicar também que a distância de xk, xk mais 1 não é excessivamente pequena, e isso vai ser essencial depois para podermos assegurar que o limite da sequência é o minimizador. Bem, então, qual é a ideia da regra de Armijo? Bom, a ideia é a seguinte. Eu vou graficar aqui a função φ. Então, em 0, ou melhor, eu vou graficar aqui φ de alfa menos φ de 0. Então, φ de alfa menos φ de 0 em 0 vale 0. Mas como eu sei que a direção de K é uma direção de descida, para valores próximos a 0, esse φ de alfa tem que ser negativo. Ou seja, isso começa aqui descendo. Depois pode fazer absolutamente qualquer coisa esta função. Não temos nenhuma informação sobre o que pode acontecer com essa função depois. Mas, o que eu vou fazer é considerar o seguinte. Eu vou considerar aqui a aproximação linear da função φ em 0. Bom, essa é uma reta e, em princípio, perto de 0, essa reta fica por baixo do gráfico de φ menos φ' de 0. Essa é a reta φ'K em 0 vezes alfa. Mas agora eu vou tomar uma reta com uma inclinação negativa, mas nem tanto quanto esta. Vou considerar a reta sigma vezes φ' alfa de 0 vezes alfa, com sigma em 0, 1. Esse sigma é um parâmetro da busca de Armijo que nós escolheremos arbitrariamente tendo que estar entre 0 e 1. Então, essa reta, sigma vezes φ' de 0 vezes alfa, também, como sigma é positivo, também, e φ' alfa de 0 é negativo, também vai ir para baixo, mas com uma inclinação menor. Bem, e então, agora a ideia é que, embora esta reta ficava perto de 0, embaixo da função, esta outra, perto de 0, fica acima, precisamente porque essa primeira reta é tangente, digamos, a esse gráfico. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar com um alfa chapéu
Sei lá, por exemplo aqui. Este é meu alfa chapéu. E eu vou começar a diminuir alfa chapéu de alguma forma. Por exemplo, multiplicando consecutivamente por outra constante θ, também no intervalo 0, 1. Então, esta é alfa chapéu. Aqui vou ter alfa chapéu θ. Aqui vou ter θ quadrado vezes alfa chapéu. Θ cubo vezes alfa chapéu. Talvez θ quarta vezes alfa chapéu. Θ quinta vezes alfa chapéu, etc. Como θ está entre 0 y 1, esa secuencia de valores, θ elevado a j vezes alfa chapéu, vai para 0. Então, em algum momento, o valor funcional num ponto dessa forma vai ficar abaixo desta outra semirreta, porque suficientemente próximo a 0 isso vai ser. E a primeira vez que isso acontecer, esse é o valor que eu vou tomar como meu alfa chapéu. Por exemplo, neste desenho que eu fiz aqui, em θ alfa chapéu está por cima. Em θ quadrado alfa chapéu também. Mas se θ quadrado alfa chapéu tivesse estado aqui, aqui a função ficou por baixo. Então, este seria o alfa k. Mas como aqui não foi, este era o θ quadrado alfa chapéu, temos que continuar. Aqui, pum, que ficou baixo. Então, este vai ser o alfa k. Poderia ter sido talvez o θ quadrado alfa chapéu, acabou sendo o θ quinta alfa chapéu. Bom, então, o que eu vou fazer é definir, agora formalmente, J sub K, este J sub K vai ser o exponente do θ, e esse K se refere ao fato que estamos na interação K. Então, vai ser o mínimo dos J enteros não negativos, porque talvez poderia ser 0, tais que f em xk mais θ elevado a j vezes alfa chapéu vezes dk menos f de xk é menor ou igual que sigma vezes θ elevado a j vezes alfa chapéu vezes o gradiente de f em xk transposto dk. Porque isto, como nós já sabemos, é a filinha k em 0. Então, nós precisamos, este é o sigma que me dá, perdão, esta é a filinha de 0, este é o alfa que eu estou testando, esta é precisamente a recta sigma alfa, filinha de 0, e então, isto tem que ficar, esto sería o phi k de alfa menos phi k de 0. Esta é esta curva. E a curva tem que ficar, o valor na curva tem que ficar abaixo do valor na reta. Bem, então,
bem, então, o primeiro que nós queremos... Então, este é o método de Hermite. Isto determina o JK e então a gente define alfa K igual a θ elevado a JK vezes alfa chapéu, esse é o alfa K, bom, e depois então xk mais 1, como já sabemos, porque é um método de descida, alfa K dk. Então, este é um método de direções de descida determinando o tamanho do passo com o critério de Armijo ou com a búsqueda de Armijo. So, the Armijo search produces a point in the following way. We start with a given step size, we multiply by a constant between 0 and 1, and keep doing that until the moment where the function of the value of the function phi k of alpha minus phi k of 0 is smaller, is below this half line, which is of the form sigma times phi prime of alpha at 0 times alpha. This is a line in the variable function of alpha. Yes, and this sigma is between 0 and 1. And when this happens, we stop. And this will be the alpha hat. This fact that we take not just this expression negative. This expression negative could lead to very, very small alpha. But this expression less than this expression. This is what will guarantee that the alpha k is not too small and will allow us to prove convergence of the method. Ok. Voltando ao português. Bom, a primeira observação é que bem, algo que graficamente parece evidente, ou seja, efetivamente vai existir o tal J sub K. Vai existir um inteiro J tal que essa desigualdade vale. Com este argumento, como a inclinação desta reta é menos negativa que esta, e esta é a reta tangente ao gráfico, então o gráfico tem que ficar por baixo desta outra reta suficientemente perto de zero. Bom, então, mas agora vamos provar analiticamente. Então, o lema diz se o gradiente de f é x k transposto dk é menor que zero, então existe um alfa til k tal que para todo alfa no intervalo aberto 0 alfa til k vale a desigualdade de Armijo, que é esta desigualdade aqui. Bom, e isto simplesmente é fazer a conta que já temos dito, phi k de alfa menos phi k de 0, que é o mesmo que f de xk mais alfa de k menos f de xk. Então, fazendo a expansão de phi k em alfa, naturalmente aqui estamos supondo f de classe C1, senão não teria sentido falar no gradiente. Bom, mas então é alfa
Questo è il gradiente di f in 6k trasposto di k, derivando questa espressione, mais un infinitésimo de alfa, mas agora eu vou introduzir o sigma. Vou escrever isto como sigma alfa, gradiente de f en 6k trasposto de k, más 1 menos sigma alfa, gradiente de f en 6k trasposto de k, más un infinitésimo de alfa, y aquí yo voy a tomar un factor común alfa, y este alfa va a ficar como factor común de 1 menos sigma o infinitésimo alfa dividido alfa. Ok, agora, bem, isto que está aqui é negativo, porque 1 menos sigma é positivo porque sigma está entre 0 y 1. Y el gradiente de f en 6k trasposto de k es negativo porque esa es la hipótesis del lema. Bueno, ahora, para alfa suficientemente pequeño, como orden de alfa, esta expresión va para 0 cuando alfa va a 0. Y esta expresión no depende de alfa, entonces existe un alfa til k precisamente tal que para todo alfa entre 0 y alfa til k, este O de alfa sobre alfa, que es una cierta función de alfa, va a ser menor en valor absoluto que el valor absoluto de 1 menos sigma gradiente de f en 6k trasposto de k, valor absoluto, y entonces, en esa situación, toda esta expresión es menor que 0 y consecuentemente, phi k de alfa menos phi k de 0, o mejor, f de 6k más alfa de k menos f de 6k es menor o igual que sigma alfa gradiente de f en 6k trasposto de k, o sea, vale a desigualdad de Hermite. Bien. Entonces, existe o tal alfa til k y por tanto, corolario, existe o j sub k, o sea, a busca Armillo es finita. Após un número finito de pasos, eu consigo o meu alfa k. Veja que isto é melhor, em princípio, que a minimização unidimensional, que pode, após um número finito de passos, não fornecer o minimizador unidimensional exato. Mas, eu não sei qual é o tamanho do alfa til k. Eu vou atingi-lo alguma vez multiplicando alfa chapéu por potências crescentes de um θ entre 0 e 1. Mas pode demorar muito. Agora, no entanto, temos uma situação onde nós temos um minorante para o alfa til k. Ou seja, nós poderemos estabelecer um valor sabendo que o alfa til k é maior ou igual que esse valor. Se nós temos essa situação, isso significa que nós podemos prescindir da busca Armillo, escolhendo simplesmente o alfa k que esteja entre 0 e esse minorante, supondo que eu conheço a priori o minorante. Bom,
essa situação acontece no caso que vamos ver agora. Switching to English, this lemma establishes that in fact the Hermitian search is finite, so after a finite number of steps I will find a suitable alpha k, and this shows that, in principle at least, the Hermitian search is better than an exact minimization, because in the case that I'm looking for the minimizer, the one-dimensional minimizer of alpha k, that could take an infinite number of steps of any of the methods that you studied in the previous section if we want the exact minimizer. Well, now we will see that this alpha till k, under a certain assumption, is always greater or equal than a certain value which can be computed a priori in the case iteration. Então, nós começamos com um lema que diz o seguinte, quer dizer, a condição que nós vamos impor para termos um minorante do alfa til k é que a função não somente seja continuamente diferenciável, sino que também o gradiente seja Lipschitz. Isso é um pouco menos que pedir duas vezes continuamente diferenciável. Ele é continuamente diferenciável, o gradiente é Lipschitz. Talvez não há derivadas segundas, mas a derivada primeira é Lipschitz. Então, f de RNR de classe C1 e também o gradiente de f Lipschitz com constante L. Então, f de x mais d menos f de x menos gradiente de f en x trasposto d, valor absoluto, es menor o igual que L veces a norma de d ao cuadrado dividido 2, esto vale para todo x y d en Rn. Agora, eu faço a seguinte observação. Consideremos a função psi de t f de x mais td menos f de x menos t veces o gradiente de f en x trasposto d. Esto es função psi. Bem. Então, a psi' de t, a derivada, é claramente o gradiente de f en x más td trasposto d, esto que sale de derivar esta parte, esto derivando de 0, menos o gradiente de f en x trasposto d. Y eso es o gradiente de f en x más td menos o gradiente de f en x trasposto d. Bom, então agora a integral entre 0 e 1 de psi'
de t diferencial t, por un lado, P la regla de Barrow, teorema fundamental del cálculo, esto es exactamente igual a psi de 1 menos psi de 0. Mas por otro lado, esto es integral entre 0 y 1 de gradiente de f en x más td menos gradiente de f en x transpuesto de diferencial t. Ahora, psi de 1 menos psi de 0, usando la definición, es f de x más td, perdón, f de x más d, menos f de x, menos el gradiente de f en x, transpuesto de, esto avaliado en 1, y avaliado en 0, tenemos f de x más d menos f de x, f de x menos f de x con t igual 0, menos 0 igual 0. O sea, tenemos esta igualdad. Por tanto, el valor absoluto de f de x más td, perdón, f de x más d, menos f de x, menos el gradiente de f de x transpuesto d, es menor o igual que el valor absoluto integral entre 0 y 1 de psi línea de t dt, más el valor absoluto integral es menor o igual que integral del valor absoluto, eso es sabido. Entonces, el valor absoluto de psi línea de t diferencial t y esto es a integral entre 0 y 1 del gradiente de f en x en x más td menos el gradiente de f en x transpuesto d diferencial t, y esto es menor o igual. Ahora, o valor absoluto o producto escalar, esa desigualdad de Cauchy-Schwarz, es menor o igual que el producto de las normas. Entonces, esto es integral entre 0 y 1, norma de gradiente de f en x más td menos gradiente de f en x veces a norma de d diferencial t. Bueno, a norma de d puede ser fuera, integral entre 0 y 1, pero fatto che a función elipsis con constante L o gradiente elipsis con constante L es menor o igual que L veces norma de x más td menos x diferencial t, y eso es norma de d veces la integral entre 0 y 1 x más td menos x es d. Entonces tenemos a norma de d que sai fuera también, o L sai fuera, fica integral entre 0 y 1. Lo diferencial t aquí faltó un t, porque esa diferencia x más td, esto es t. O sea, integral L d cuadrado, integral entre 0 y 1 de t diferencial t, y esa integral vale 1/2. Y efectivamente obtenemos L sobre 2 d cuadrado, que es lo que queríamos probar. Ok, entonces este es el fin da aula de número 5. Muito obrigado a todos, até a próxima.